em Gênesis é um livro fantástico. Gênesis fala de tudo, gente. Parar para pensar, a obra de Deus, o plano de Deus, para a gente está muito descrito no livro de Gênesis. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre trabalho e descanso, tá bom? Esse vai ser o tema de hoje, trabalho e descanso. Eu vou recapitular para vocês que não vieram, a gente começou uma série de mensagens no livro de Gênesis. Gênesis, a gente estudou Gênesis capítulo 1, e lá a gente viu como Deus planejou o início de tudo, o começo do mundo, e como o mundo sempre foi bom. Deus fez tudo bom. Ele sempre faz coisas boas, ok? Ele é bom em tudo que faz. E Deus fez o humano, ele fez o humano para governar, para reinar. Ele dividiu um pouco do seu amor que ele tinha para consigo mesmo, porque Deus é uma comunidade, ele é trino. São três pessoas em uma pessoa, é uma coisa inexplicável, a gente não entende, porque a gente só se entende como indivíduo, mas Deus não é um indivíduo, ele é uma comunidade. Então, a partir daí, ele quer expandir esse círculo de amor e ele faz a humanidade. Ele faz as criaturas. E a gente viu na semana passada que as criaturas, elas louvam a Deus. E elas nos convidam a participar desse círculo de adoração e de louvor, que muitas vezes a gente não entra porque nós caímos em pecado e a desgraça nos alcançou. Mas hoje, quero falar um pouquinho para a gente perceber que o trabalho também estava logo no começo de tudo. Às vezes a gente olha para o trabalho com uma certa desconfiança. Até tem razão em olharmos com desconfiança para o trabalho, a gente vai chegar lá, eu vou explicar isso melhor. Mas, a priori, a princípio, o trabalho não é algo ruim. Deus trabalhou. Deus fez uma obra grandiosa. E, aliás, ele tem feito, né? Ele continua trabalhando. Jesus disse isso, meu Pai trabalha até hoje. Então, o trabalho em si mesmo não é algo ruim, não é uma maldição. Na verdade, o trabalho faz parte da essência da vida humana. Faz parte de quem somos. Eu não sei vocês, mas nós temos, às vezes, essa sensação de que alguma coisa não está certa quando estamos muito à vontade, sem fazer nada. Eu sei, alguns gostam até demais do descanso, e a gente vai chegar lá. Mas eu quero falar primeiramente sobre o trabalho, tá bom? Há alguns relatos da época do Gênesis, e especialmente nas culturas mais antigas, dessa visão de que o trabalho é algo ruim. O trabalho é algo maléfico. Há muitos relatos onde dizem que os deuses das outras religiões, das religiões antigas, eles não trabalhavam. Eles formaram o mundo através das guerras, das brigas deles. Eles formaram o mundo através do sangue lá do outro deus, e assim por diante. Eles se opunham ao trabalho. Para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar de uma famosa caixa de Pandora? Quem já ouviu falar da caixa de Pandora? Então, a caixa de Pandora, na sua origem, significa mais ou menos a história, né? Zeus, o deus grego, deu uma caixa, na verdade era uma espécie de jarro, para sua querida Pandora. E ele disse para ela o seguinte: eu estou te dando essa caixa, mas você não pode abrir. A gente sabe o que ela fez? Ela abriu, como toda a humanidade costuma fazer. Não toque, não coma, né? E a gente faz. E aí o que acontece? Quando ela abre essa caixa, tudo de ruim entra na humanidade. Essa era a crença dos gregos. E aí as coisas ruins que entraram na humanidade, eu vou elencar algumas delas para vocês. Doença, a decadência, a fraqueza, a morte. E adivinhe? O trabalho. Eles entendiam que o trabalho era algo ruim, péssimo, uma maldição. E eu creio que parte da nossa aversão ao trabalho, ela vem dessa concepção, não do cristianismo, mas do paganismo, das religiões que não confessam Jesus, das religiões que, infelizmente, estão perdidas. O trabalho, meus irmãos, não é uma maldição, pelo contrário, ela é uma bênção. O trabalho é uma bênção. No entanto, a gente sabe, o pecado entrou no mundo, e aqui eu vou dar esse adendo. E quando ele entra no mundo, o trabalho também começa a carregar algum nível de sofrimento. Gênesis capítulo 3, versículo 17 até 19, Deus declara
para o homem o seguinte: visto que você deu ouvido à mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. A partir da queda humana, quando o ser humano decidiu viver a vida de pecado, o trabalho, que era uma bênção, começa a carregar algumas coisas que não são boas. O que nós chamamos aqui de abrolhos, ou espinhos e ervas daninhas. E a gente não está muito acostumado a ver isso nas Escrituras como algo bom, é óbvio que não. Aqui a gente vê que antes disso não tinha esse sacrifício todo, esse sofrimento, esse suor todo, esse tipo de angústia até que alguns trabalhos acabam gerando na gente. Mas o que eu queria frisar, e o que eu quero dar destaque para a gente não ignorar, é que Deus trabalha. Deus trabalhou, o mundo é obra de Deus. Em uma semana comum, regular, Deus fez tudo o que existe. 6 dias Ele criou a humanidade, Ele criou tudo que nós vemos, o mundo, a realidade que conhecemos, e no 7º dia Ele descansa. E tem mais, Deus trabalha também para o ser humano, uma coisa impressionante que acontece aqui. Eu quero até dar destaque aqui, Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. Deus, quando Ele vai fazer o homem, Ele faz mais um trabalho, é aqui como um olheiro, olha só, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. É interessante isso. Deus, Ele, aqui está falando formou, mas essa palavra, ela modelou, Ele esculpiu o ser humano a partir ali da terra, né, do pó da terra. O que mostra que Deus não se preocupa muito em sujar as suas mãos, né? É um Deus trabalhador, é um Deus que ele se identifica com os trabalhadores mais simples. Se você continuar, o versículo de número 8... fala, ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim do Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Deus, além de olheiro, também foi um jardineiro. Ele plantou um jardim, um paraíso, para que o homem pudesse habitar junto a ele. É impressionante. Deus, nos aspectos mais comuns. E vale lembrar, o Filho de Deus também, né? Jesus Cristo, quando Ele se fez homem, Ele veio como um jardineiro. Isso está lá em Marcos capítulo 6, versículo 3. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, vai dizer sobre, esse não é, afinal de contas, Jesus, o filho lá de José, da Maria, o carpinteiro? A palavra carpinteiro, daquele tempo, também podia significar um construtor, um marceneiro, alguém que construía portas, fazia vigas. Jesus, ele era um trabalhador comum. E essa tal ideia de um Deus que trabalha com as mãos era algo intolerável para a maioria das culturas, e talvez seja até mesmo intolerável para a nossa cultura. Às vezes a gente não percebe que estamos tão imbuídos com o pensamento pagão em nossa mente, em nosso coração, que a gente às vezes não percebe isso, que trabalhar manualmente, trabalhar em trabalhos comuns, vamos dizer assim, está tudo certo, são bênção também. Todos os trabalhos são dignos. Os gregos entendiam que o trabalhar já era ruim. Se você pudesse ser herdeiro, era melhor. Mas já que você tem que trabalhar, que você trabalhe com sua mente, que eles entendiam que a mente era a alma, né? Com a sua mente, com o seu intelecto. Seja professor, seja filósofo. Os gregos gostavam disso. Mas a gente vê que Deus, ele também era capaz de ser qualquer coisa que a gente possa imaginar. Um trabalho comum, ele abraçou enquanto esteve conosco. E a gente precisa fugir dessa mentalidade que é passada no nosso mundo. O mundo está imbuído dessas coisas, está inundado com essa mente. E por vezes, meus irmãos, a gente prefere ficar desempregado do que trabalhar em algo que a gente considera indigno. Esse trabalho não é para mim, não está à minha altura. Esse trabalho é muito comum para mim. Eu prefiro ficar aqui, na minha, em casa, do que
aceitar um trabalho que eu julgo de um nível inferior. Nós precisamos considerar que Deus não desprezou nenhum trabalho, por isso nós também não podemos desprezar nenhum trabalho. Muitos de nós não aceitamos alguns empregos, e quando chegamos no que consideramos a elite, ou próximo da elite, alguns de nós podem ter aquela comum reação de desprezar os porteiros, jardineiros, encanadores, os faz-tudo, enfim, os cozinheiros, as faxineiras. Bom, a gente também tem que entender que todos os trabalhos são dignos, e todos são importantes, tá? Arrumar um cabelo é importante. Tem gente que tem a facilidade para isso. Tem gente que é boa na mão, cozinha bem. Vai dizer que você não quer ir num restaurante e comer uma comida gostosa. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Quem lembra? O Brasil virou um caos. Todos os trabalhos são importantes. Desde ser um motorista até o patrão da mais alta elite, o empresário, enfim, qualquer trabalho tem a sua importância e tem o seu lugar. Por isso, eu diria para nós o seguinte: tome cuidado para nós mesmos não nos tornarmos ervas daninhas, espinhos no caminho de outros. Às vezes, nós, no nosso trabalho, a gente acaba criticando muito as pessoas, aumentando o sofrimento delas no trabalho. Muitos trabalham já assim, em sofrimento, em angústia, eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, meu Deus, não queria. E aí, quando chega, tem um patrão complicado, tem um colega de trabalho complicado. Às vezes você está passando por isso, mas tome cuidado para você também não ser a erva daninha e o abrolho na vida de alguém, trazendo angústia, trazendo dificuldades para as pessoas. Tá bom? Tome bastante cuidado. E é legal a gente saber que Deus nos fez parecidos com Ele. Se Ele trabalha, nós fomos feitos para trabalhar. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Antes da queda, já havia o trabalho. Então, para deixar bem claro, o trabalho não é uma maldição, ok? Deus colocou o homem para cuidar e cultivar o jardim. Somos descendentes de um jardineiro, de um agricultor, talvez. Então, meus irmãos, trabalhar é algo digno. O nosso trabalho deve ter uma direção. Você não pode trabalhar simplesmente tendo em vista ganhar dinheiro. Eu sei, a gente se sente esmagado pelas circunstâncias da vida, e às vezes a gente pensa: eu vou trabalhar para pagar as contas, eu vou trabalhar para enriquecer, eu vou trabalhar para eu ter dinheiro. É muito foco na gente. A finalidade do trabalho, ela não pode ser essa. Ficar sem trabalhar também nos desorienta. Então, o que fazer? Qual deveria ser a nossa diretriz? O que nós deveríamos fazer, então, com relação a isso? Eu quero responder uma pergunta nesse momento. O que eu realmente sinto realização em fazer? A gente, quando decide por uma profissão, a gente precisa ter em mente isso. O que você se sente realizado fazendo? Alegre. Porque lembra, Deus criou tudo e quando Ele terminou, Ele ficou feliz. Ele viu que tudo era bom, Ele se sentiu satisfeito, realizado. Mas muitas vezes nós estamos em trabalhos realmente onde é um desgosto. E a gente é amargo, a gente dificulta a vida dos outros dificultam a nossa vida. É um pega vai capar. É uma dificuldade atrás de outra. A gente precisa ter diretrizes, meus irmãos, e eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Tenha em consideração quando você pensar em trabalho, por exemplo, um artista, ele embeleza o mundo. Essa é a finalidade do artista. Se você é um pintor, se você é um dançarino, se você é alguém que trabalha com a arte, você tem que fazer o melhor para tornar o mundo mais alegre, mais bonito. Às vezes a gente pensa, não, eu tenho que ficar só falando de Jesus. Sim, você precisa testemunhar de Jesus, em momentos oportunos. Mas o seu papel como um artista, vamos dizer assim, é embelezar o mundo. E quando você embeleza o mundo, você glorifica a Deus. Eu costumava dizer lá para o baterista da igreja, lá, cara, quando você toca,
é como se Deus estivesse te visitando e me impactado, porque você toca de um jeito que eu acho muito legal. Lá da minha antiga igreja, mas não, nada contra, você toca muito bem também. O que eu quero dizer, a gente precisa fazer as coisas com excelência, com bastante beleza. Se você é um terapeuta, um psicólogo, trabalha cuidando de pessoas, a sua finalidade é ajudar pessoas, trazer saúde mental e psicológica para as pessoas. Se você trabalha como faxineiro, gestor, administrador, o seu papel é organizar o que há bagunça, onde existe caos. Se você cuida de coisas como faxina, limpeza, enfim, você é um administrador de alguma empresa, tudo que você precisa fazer é organizar, cuidar. A mesma coisa acontece com aqueles que são professores, líderes, no caso pastores. A gente existe para potencializar cada uma das pessoas. Os professores, quando falam com os alunos pequenos, eles estão simplesmente ensinando matemática. Eles não estão simplesmente ensinando português, eles estão potencializando vidas. A mesma coisa acontece com os profissionais da saúde, que eles devem o quê? Organizar o corpo da pessoa, trazer saúde para ela, vitalidade. O que eu quero dizer? Quando a gente vive com algo, a gente trabalha com algo firmemente, é gratificante a gente ver um trabalho bem feito. É bom quando a gente percebe que naquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente está fazendo melhor. A gente não está fazendo de qualquer jeito. A gente vê o mundo entrando em ordem. Porque a gente foi feito também para ajudar a criação. A gente vê que as coisas estragam. As coisas, elas desandam. E sempre precisa de alguém para, operar essas coisas. Por isso, é gratificante fazer um trabalho bem feito e ainda mais gratificante e satisfatório quando você faz algo bem feito e isso ajuda outras pessoas no processo. Trabalhar, meus irmãos, nesse caso, não é simplesmente operar uma máquina, não é simplesmente fazer uma cirurgia, falar com um paciente. Não, é você gerar aquilo que Deus espera para você. Se você é um sapateiro, disse Lutero para um amigo dele, faça o melhor sapato possível. O que eu quero dizer, meus irmãos, a gente tem uma base de trabalho que a gente tem que fazer o nosso melhor, mas nesse meio tempo a gente possa operar coisas maravilhosas na vida de outras pessoas também. Você não possa trabalhar só pelo que você ganha, ou só pelo que você espera ganhar, mas que você possa trabalhar também para ajudar outras pessoas e ver essas pessoas crescerem. Eu costumo dizer, e eu até anotei aqui, que trabalhar, sim, é uma necessidade básica da humanidade, tanto quanto cozinhar e comer, quanto a sexualidade, como a amizade, quanto a oração, vir aos cultos, é algo primordial. Há uma frase que eu anotei, eu não sei quem disse, mas diz o seguinte: o trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. Ele é ou deveria ser a expressão plena das habilidades de alguém, o meio pelo qual essa pessoa se oferece a Deus. Deus deu a cada um de nós capacidades, várias capacidades, algumas mais manuais, outras mais intelectuais, e todas elas são bênçãos, são boas. E a gente precisa entender que nós estamos desempenhando uma missão enquanto estamos aqui trabalhando. Nós estamos em missão enquanto vivemos. Estamos em missão enquanto estamos na nossa casa, com nossos filhos e nossa família. Mas também estamos em missão enquanto estamos no nosso trabalho, às vezes com um chefe que a gente não gosta, com um amigo que a gente não gosta, com um funcionário que a gente desconfia. A gente está em missão com essas pessoas e a gente precisa proclamar também Jesus através das nossas ações de trabalho, como também proclamando. Faça o melhor para abençoar. E aqui, o último lugar é sobre por que trabalhar e como fazer o melhor, como se sentir realizado fazendo tudo isso. Sirva a Deus em tudo isso. Faça como se fosse para Deus. Deus é o seu patrão, Deus é o supervisor. Nós somos mordomos de tudo que Ele deu. Ele está supervisionando nossas vidas, Ele é o dono do nosso tempo, Ele é o dono do nosso dinheiro. A gente às vezes pensa que os 10% é de Deus, os 90% são nossos. É um pensamento tacanho esse.
Na verdade, tudo vem de Deus, tudo é dele. Nós precisamos entender isso quanto antes. E servir a Deus fora, mas aqui também, meus irmãos, dentro da igreja. Às vezes a gente pensa que o nosso trabalho suga muito do nosso tempo, né? Às vezes suga até mesmo domingo, e não deveria ser assim. Eu me preocupo com isso. Quando a gente trabalha tanto, que a gente não tem tempo para nada. E aí a gente não tem tempo para vir para a igreja. A gente não tem tempo para cultuar a Deus, a gente não tem tempo para estar com a família, a gente não tem tempo para nada. A vida é trabalho. E isso é um outro perigo que eu vou falar agora. Que sim, nós devemos trabalhar, nós devemos nos zelar e nos esforçar em trabalhar, mas nós temos que tomar cuidado para o trabalho também não tomar proporções compulsivas em nossas vidas. Existe uma palavra que é muito falada aí, os famosos workaholics, né? Workaholics, sei lá como que fala em inglês, que é um comportamento exagerado, exacerbado em relação ao trabalho, é algo incontrolável. A pessoa só pensa em trabalho. Ela está dentro de casa falando com os filhos, com a esposa, com o marido, e ela está, nossa, eu tenho coisa para fazer lá do trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E o trabalho começa a tomar muito, muito, muito espaço na vida da pessoa. Então, tome cuidado para o trabalho não ser algo na sua cabeça, não somente como uma doença, que toma e faz você negligenciar aspectos muito importantes da sua vida. Sabe o que é mais importante que o seu trabalho? A sua família. Sabe o que é mais importante que o seu trabalho? A igreja. Sabe o que é mais importante que o seu trabalho? Deus. Quando eu falo igreja, é porque é o corpo de Cristo. Eu não estou falando disso aqui, gente. Quando eu falo igreja, tira da mente que eu estou falando da reforma, eu estou falando do espaço, eu estou falando da gente. A gente foi chamado para viver em comunidade também, para a gente se conhecer e amar uns aos outros e cooperar uns com os outros. E isso tudo é trabalho também. Servir a Deus, vir aqui mais cedo, ensaiar, tudo é trabalho. Acaba sendo coisas que nós fazemos e Deus nos chama a trabalhar. Deus nos chama, nos convida a trabalhar para o seu reino em prol da igreja. Então fica também mais uma dica, tá bom? Dizem que os brasileiros têm 26% do tempo livre para viver a vida. O resto, vocês já sabem, ou é descansando ou é trabalhando. Então, o excesso de trabalho, meus irmãos, às vezes toma muito da nossa mente. A pessoa, às vezes, não consegue lidar com a vida, ela fica ansiosa, ela, às vezes, só sente alegria no trabalho. Eu nem sei somente os doentes, ficam muito felizes no trabalho. Outros ficam realmente abatidos trabalhando, ao ponto de não conseguir formar nada. Ela fica infrutífera. E isso pode gerar muitos problemas de saúde, tanto física quanto mental, produtividade baixa, crises de relacionais, e especialmente, meus irmãos, uma crise na alma. Porque quando nós trabalhamos, nós não trabalhamos simplesmente. Isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe, mas tem uma questão por trás aí. Então eu falo para você já, respira fundo, tá bom? Porque é o seguinte, vocês já assistiram o filme Carruagens de Fogo? 1981, eu não era vivo ainda naquele tempo, tá bom? 1981, um filme chamado Carruagens de Fogo, conta a história de um atleta, o famoso Harold Abrams. E é interessante que numa parte do filme ele vai dizer o seguinte, ele está treinando muito e ele está fadigado, ele está cansado, ele não consegue mais nem correr direito. E aí um colega dele lá, os treinadores, falam, calma, cara, que isso? Dá uma sossegada. E ele fala o seguinte, eu tenho 10 segundos para justificar minha existência. Porque ele era um corredor de largada curta, e ele disse isso, eu tenho 10 segundos para justificar minha existência. O tempo todo trabalhando. Porque o trabalho dele não era simplesmente correr, o trabalho dele era buscar uma afirmação por trás disso. O trabalho dele era encontrar um sentido para a vida dele, através daquilo que ele fazia. O trabalho dele, na verdade, havia um trabalho sobre o trabalho. Ele tinha um trabalho profundo na alma, um vácuo dentro da alma dele, que ele tentava preencher conquistando a vitória na corrida. Que ele tentava preencher, tentando ser o melhor corredor possível, e isso trouxe para ele um fardo pesado. Toda busca num trabalho exagerado existe e revela em nós os nossos temores, os nossos ídolos e os nossos maiores anseios.
Muitas vezes nós estamos trabalhando tanto porque nós temos medo de faltar comida na mesa. E a gente trabalha até não ter mais força. Eu sei, trabalhar nesse caso é algo até meio que inevitável. A gente sente, poxa, esse mundo que você está falando é utópico, ele não é real. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que dedicar o sábado e domingo, de segunda a segunda, você não está entendendo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus fala sobre a gente também confiar nele. Por isso que quando nós trabalhamos demais, nós revelamos nossos medos de faltar comida para os nossos filhos, de faltar o recurso para a nossa casa. Quando nós trabalhamos, muitas vezes nós também queremos, uma promoção, um reconhecimento. Sabe o que está mostrando para nós, o trabalho exagerado nesse caso? Os nossos ídolos. Nós queremos ser amados, benquistos, respeitados. Queremos que as pessoas olhem o nosso carro que a gente comprou e fiquem admirados aonde a gente chegou através dos nossos esforços. Isso só revela um coração idólatra, um coração que é apegado demais, ou em coisas materiais, ou em reconhecimento humano, ou em status humanos, e revelam também os nossos desejos mais desesperados. Que tudo que às vezes a gente quer é que alguém nos parabenize. É que alguém tenha paciência conosco, como disse o Chaves. Às vezes a gente quer que as pessoas deem um passo a mais, deem um voto de confiança, e revela que a gente tem um desejo, um anseio dentro de nós. Então, meus irmãos, pare e tente descansar. Tente descansar. Está tudo bem não produzir às vezes. Está tudo bem você não ser uma máquina. Está tudo certo. Está tudo certo você não conseguir alcançar, talvez, as suas maiores projeções nas áreas que vocês se propuseram a viver. Descansem. Descansem. E não se ressintam de vocês não estarem aonde vocês imaginam que deveriam estar. Respirem fundo, meus irmãos. Quando Deus termina a sua obra, no 7º dia, Ele respirou fundo. A palavra ali diz mais ou menos isso, Ele soltou um suspiro profundo. E aquele suspiro não era só de cansaço, porque Deus não se cansa, mas era um suspiro de alegria, de ter feito algo grandioso, maravilhoso. Existe um descanso para nós. Existe um sabá para nós. A palavra descanso vem do sábado, essa palavra muito cara para os hebreus, para os judeus. O sábado representava algo grandioso para eles. Eles viviam o sábado como ninguém. E era um dia onde eles usufruíam de Deus e podiam, sim, descansar de tudo que eles fizeram. Era um dia tão severo para eles que alguns até mesmo não caminhavam muito, porque se caminhassem mais de algumas milhas, era considerado trabalho para eles. Era um dia de repouso total. E o sabá era um dia também onde eles tinham não somente um descanso físico, porque muitas vezes não se trata simplesmente de tirar férias, porque às vezes a gente tira as férias, a gente curte uma praia, a gente viaja, e a gente volta cansado. E a gente não entende, porque férias cansa. Não era para ser assim. Se fosse uma questão somente de cansaço físico, basta você ter uma boa noite de sono, que você vai ficar bem. Mas quando a gente tem angústias dentro do coração, a gente tem ansiedades, quando a gente tem outras questões, a gente não descansa. A gente continua cansado. Por isso eu digo para vocês, existe um descanso para nós. Existe um sábado perfeito, um dia de descanso perfeito para todo o coração que fica angustiado, buscando se preencher. Nós vivemos em um mundo, sim, de empregos frustrantes, alguns são esmagadores em nossas almas, alguns são difíceis de lidar, de viver todos os dias, mas você precisa descansar, mesmo diante dessas circunstâncias. Você pode até tentar consertar as coisas, consertar as pessoas, consertar a sua empresa, consertar o seu patrão, consertar as circunstâncias do mundo, mas você precisa lembrar que você não pode fazer tudo, você precisa descansar. Você precisa respirar fundo. A gente até diz isso, né? Tirar um fôlego. Eu quero ler com vocês Salmo capítulo 127.
A gente vai ler só o versículo 2. Salmo, capítulo 127, versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Vamos lá? O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Nosso Senhor perdeu o descanso dele numa sexta-feira. Ele não dormiu, para que nós pudéssemos ter um sábado perfeito, um dia de descanso completo. Uma coisa interessante, porque a sexta-feira para o judeu, o sábado do judeu começava na sexta-feira ao final da tarde, e até o sábado no final da tarde. Então, no seu sábado, melhor dizendo, Jesus, passou a noite orando, sem descanso, até completar a sua obra, para que você e eu pudéssemos descansar nele. Ele ficou sem dormir até ver a sua obra de redimir o mundo, assim, completa. Ele enfrentou os espinhos e os abrolhos da nossa maldição, das coisas que nós trouxemos ao mundo. Ele carregou o fruto do castigo que nós trouxemos, que nós causamos. Ele foi morto, meus irmãos, no material que ele trabalhou durante boa parte da vida dele. Ele morreu num madeiro para mostrar que o trabalho que ele estava fazendo era perfeito, até ele dizer: está consumado. Ele não descansou e ainda está trabalhando até nos encontrarmos com ele. Vocês há de lembrar que Jesus disse o seguinte certa vez: na casa de meu Pai existem muitas moradas. Deus construiu uma casa para cada um de nós habitarmos com Ele, trabalhando ao lado dEle, mas também tendo um descanso perene, um descanso para as nossas almas e para todos os nossos penosos trabalhos. Falando em penoso trabalho, Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e Ele se alegrou. E aí existe um versículo que eu gosto muito, que Jesus disse, contando a respeito sobre o mundo dele vindouro: entrem, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Sabe o que é mais impressionante? É que nós não precisamos trabalhar para garantirmos o céu. E aqui, quando eu falo trabalhar, é buscar a aprovação de Deus. Porque nós jamais seríamos aprovados dentro do nível de Deus, no grau que Ele atua. Mas vejam só, Deus nos dá herança. Nós não precisamos fazer nada. Existe uma casa para morarmos com Ele. Ele carregou e Ele completou a sua obra por completo. Ele fez tudo o que era possível para que nós pudéssemos trabalhar sem essas tantas mazelas dentro do coração e pudéssemos descansar de fato, de que mesmo quando dormimos, Deus zela por nós, que Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de cada um de nós. Eu quero, nesse momento, convidar os meus irmãos a gente cantar mais uma canção. Eu convido você a meditar em tudo que a gente conversou, para você pensar: onde será que eu preciso aprimorar no meu trabalho? Será que eu tenho dado o meu melhor? Será que eu tenho ajudado pessoas no processo? Será que eu tenho melhorado o mundo no processo? Será que eu tenho testemunhado Jesus enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora? E nesse meio tempo também pensar: Deus, o que mais você espera que eu faça com a minha vida? O que mais você espera que eu realize? Enquanto o Senhor tem me dado força